Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolupapo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da arte, né? E eu gostaria, né, de começar esse episódio basicamente enfatizando, né, que realmente, né, a importância e relevância da arte na vida do homem moderno, né? Eu diria que, em alguma medida, né, há quem diga que arte, né, pode ser qualquer coisa, né? Essa introdução equivocada, né, esse conceito equivocado foi introduzido historicamente por uma pessoa chamada Duchamp. E o Duchamp, ele, basicamente o que ele fez foi, ele colocou um urinol, ou mictório, né, dependendo de qual região você esteja. Basicamente ele colocou isso assinou e colocou numa exposição de arte, né. E mais tarde, né, o próprio Scruton, ele questiona essa concepção de que a arte pode ser qualquer coisa, né, resgatando basicamente o conceito original, né, grego de arte, aliado também, né, à visão iluminista, né, de arte. E eu diria, né, que a arte precisa ter alguma beleza, né. Você tem, né, alguns autores contemporâneos resgatando, né, essa visão, como o próprio Suassuna, né. O Suassuna, né, em um vídeo no YouTube, ele fala, né, basicamente, se você gasta, né, o adjetivo genial para Chimbinha, que adjetivo, né, você vai usar para Mozart ou Beethoven, né? E nesse sentido, né, a relativização completa de dizer que tudo é arte, né, que não existem peças de arte superiores nem inferiores, é claramente sem sentido, né, na vida real, né? E se fosse assim, né, meu desenho, ou até o seu desenho de quando você era criança, né, quando tinha, sei lá, 8 anos de idade, esses desenhos valeriam milhões de reais, né? Só que as coisas, né, não funcionam dessa forma, né? A arte, eu diria também, né, que ela pode ser subserviente à questão política, né? Basicamente quando ela é instrumentalizada, né, para se atingir objetivos políticos, né? E frequentemente a gente vê, né, essa tentativa que muitas vezes são bem sucedidas de se passar, né, mensagens subliminares equivocadas através da arte, né? Dos exemplos, né, é a disseminação da cultura woke, né, por meio da arte. Outro seria a questão do marxismo, né, da exploração por parte de capitalistas, né. E a arte, né, ela tem esse poder, né, de disseminar ideias equivocadas, né. E isso torna necessário, né, que a gente meio que esteja atento o tempo todo, né, daquilo que a gente é bombardeado e refletir, né, de forma crítica e sincera acerca de uma obra, né. E eu diria também, né, que a arte é o ganha-pão de muita gente, né. Hoje, mais do que nunca, né, há mais possibilidades, como nunca, né, na história humana, de se viver de arte, né. Hoje você tem muitos covers bem executados em redes sociais como o YouTube, por exemplo, né. E uma das questões da arte, né, é a questão do apelo ao popular, né, na tentativa de se conquistar um público maior, né. E nesse sentido eu diria também, né, que quase sempre, né, aquilo que é popular se nivela por baixo, né. Ainda tem, né, o problema que normalmente uma obra de arte, né, ela precisa ser interpretada. Então ela parte do princípio, né, que a verdade deve estar escondida, né. E há todo tipo de interpretação sem sentido, né, de várias obras, por exemplo, dos livros, né, da Clarice Lispector. E tem também, né, aqueles filmes, né, que tentam passar, né, uma imagem equivocada moralmente ou factualmente, né. O moralmente passando valores morais equivocados e factualmente distorcendo a história, né. E a gente tem uma série de filmes assim, inclusive feministas, né, cuja lição de moral age contra, né, essas próprias feministas, né. E em algum sentido, né, a arte também ela pode ser uma válvula de escape, né. Por exemplo, uma pessoa que assiste filme de ação, né, em que os mocinhos, né, terminam matando, né, os bandidos. Isso normalmente torna a pessoa menos violenta, né, mas ao mesmo tempo, né, a pessoa continua cultivando o ódio, né, dentro de si mesmo, né. E a arte, sem dúvida, ela pode ser algo, né, que provoque reflexões, né. Mas por que a gente deveria, né, depender da arte para só aí refletir, né, sobre os diversos temas da vida, né? E não seria também, né, interessante estudar um assunto, né? E a arte também, né, não costuma ter compromisso com a realidade, né? Ela pode apresentar uma coisa completamente equivocada, né? E a arte, né, como meio para preencher o tempo vazio, também é algo questionável, né? Tudo bem que o lazer, né, é bastante importante, mas eu diria também que a pessoa, né, não se movimentar em nenhum sentido para estudar, por exemplo, eu diria que isso é algo questionável, né? E ainda mais em tempos atuais, né, de inteligência artificial,
mais do que nunca a gente precisa, né, voltar a estudar, voltar a nos qualificarmos, né. E há também, né, quem use de filmes ou livros, por exemplo, para vender emoções, né. E eu diria, né, que viver uma aventura sem riscos, né, dessa aventura, isso pode ser interessante, né, para adolescentes. Mas eu diria, né, eu me perguntaria, será que isso tem algo, né, a acrescentar na vida de uma pessoa adulta, né, funcional? E nesse sentido, né, livros e filmes eles poderiam ser vistos, né, como um supermercado de emoções, né, em que as pessoas pagam para se emocionarem, né. E eu diria, né, questionaria, né, a mercantilização da arte, né, não seria então algo questionável, né, nesse sentido? E tem pessoas também, né, que são pessoas que usam da arte, né, para não enfrentarem o vazio em si mesmas, né. É aquela pessoa que está ocupando cada espaço do tempo livre dela com a arte e ela não guarda um tempo para ela estar só consigo mesma, né, refletindo sobre a vida, as questões. E refletir consigo, né, costuma ser um bom instrumento de autoconhecimento, né. E alguns artistas também querem a fama a todo custo, né. E isso poderia ser enquadrado, né, de alguma forma como algum tipo de vaidade, né. E também tem, né, aquelas pessoas que usam da arte, né, como basicamente uma forma de sublimar, né, sublimação. Eu diria que isso é algo legítimo e válido, né. Eu diria que uma pessoa, né, às vezes ela pode superar, né, um problema através, né, da criação de arte, né, de uma obra artística. E gostaria de aprofundar agora esse tema, né, levando em consideração a questão do paradigma consciencial. Né? O que o paradigma consciencial tem a ver com essa questão? Né? Então, a Conscienciologia ela fala, né, que fazer ciência, isso costuma ser mais prioritário do que a arte propriamente dita. Né? E você pense, né, só por um instante, né, que se não existisse televisão, cinema, smartphone ou computadores, né, como é que seria feita a propagação, né, da arte se não tivesse meios, né? E nesse sentido, isso é só um dos aspectos, né, pelo qual assim, fazer ciência é mais importante do que fazer arte, né? E essa visão simples, né, permite ver, né, que fazer ciência é realmente prioritário, né, sobretudo para quem tem condição, né, de contribuir com a ciência, né. E tem muita gente que não tem base científica, né, para fazer ciência, e tá tudo bem, né, não tem problema nenhum nisso. E viver de arte também pode ser algo bem digno, né. E há também, né, valor na questão da divulgação científica, né. Tem pessoas que não têm lá aqueles grandes talentos, né, para novas descobertas, mas são pessoas que são bons comunicadores e ajudam, né, a difundir a ciência, né. E eu iria finalizar agora com a nossa clássica recomendação na arte, porém eu vou fazer uma coisa ligeiramente diferente nesse episódio. Em vez dessa clássica recomendação na arte, eu vou indicar um documentário. É um documentário muito bom, de grande sensibilidade, do Roger Scruton, e o documentário chama-se Why Beauty Matters, em português, Porque a Beleza Importa. Né? Eu não sei se você vai conseguir achar isso no YouTube, mas talvez você consiga aí. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para hoje para vocês. Se você curtir, ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa, comenta a coisa aí embaixo. E se quiser ajudar a gente de verdade, compartilhe com mais gente. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.